Tem evidência física, tipo, teve gente que passou mal, ficou doente? Teve o cara que morreu, policial militar. O policial militar morreu como, o policial? Encostado na não, criatura. Ele entrou em combate. Luta corporal com a criatura? Não, ele tava... Esse cara chamava Marco Elixerezi. Tava junto com o Eric Lopes, Cabo Lopes, que tá trabalhando ainda hoje. Inclusive, ele me bloqueou no WhatsApp. mas que ele não fala, né? Porque não pode, né? Ele é da P2, né? Da inteligência, da polícia, não pode. E o que acontece? O Marco Elixerezi, na hora que eles atropelaram no Jardim Andere essa criatura, ele pegou a criatura, tinha um monturo assim, tava em construção naquela época, pegou a criatura, botou no banco de trás e falou pro Eric, toca pro pronto-socorro lá do regional. Aí ele foi. Quando chegou no pronto-socorro, isso era à noite, ele entrou com a criatura nos braços e tal, o médico olhou para aquele negócio e falou, cara, a gente não tem equipamento nada para atender essas coisas do outro mundo. Faz o seguinte, vai por trás do regional aqui, que já tem uma ala lá fechada, reservada, porque já chegou um lá. E aquele era o segundo chegando no regional. Aí ele foi para lá. Nesse inteirinho, a gente não sabe se foi no transporte, se foi na hora que estava indo para lá. Ele tomou um arranhão embaixo da camisa, que tinha uma cicatriz, uma marca que ficou embaixo da axila dele. Alguns dias depois, ele começou a passar mal, foi no médico da corporação, eles trataram como um cabelo... pelo encravado. Um pelo encravado, né? Um cabelo encravado ali. E fizeram lá um procedimento, mas como não melhorava, ele foi internado no Hospital Bom Pastor. Aí o doutor Cesário cuidou dele, e aí depois deu uma septicemia nele e ele morreu. O doutor Janine, que foi o cara que fez a autópsia do Marco Elixerezi, eu tive na casa dele e comemos pizza lá, né? O velhinho super legal, bem instruído e assim, nos momentos que eu botava ele na berlinda, ele dava aquela ensaboada, né? Escorregava no quiabo, né? Quiabo mineiro, e não falava, mas uma coisa que ele falou foi o seguinte, cara, eu tenho dezenas de anos fazendo autópsias e tudo mais, trabalhando como legista. Eu nunca vi uma superbactéria dessa levar à morte um jovem de 23 anos, que era o Marco Elixerezi, em pleno vigor, né, saúde, e a bactéria que deu lá é uma bactéria que não dá no ser humano, é muito raro acontecer de dar, geralmente dá em animais, aquele tipo de bactéria. Complicado, né? Aí tem todos os laudos aqui, a gente conversou com ele na época, tudo, e acredita-se, né, uma hipótese também, que pode ser que o Marco Elixerezi tenha morrido em função desse arranhão, mas não há nada conclusivo, né? A gente sabe que teve alguns animais que morreram também de forma estranha no zoológico, e teve alguns civis também que morreram e depois foram levados os corpos para o cemitério dos Amarais lá em Campinas. E uma coisa que eu tinha uma dúvida, eu tinha uma informação que foi os irmãos Mondini que me passou, que chegou o cérebro de uma pessoa lá no cemitério dos Amarais para estudo. Quando eu estive na casa do Dr. Janine, eu perguntei assim, por acaso o cérebro do Marco Elixerezi foi extraído para estudo? Ele falou, foi. E foi levado para onde? Ele, para Campinas. Aí bateu, tudo encaixou. Então eu vivo montando esse quebra-cabeça de Varginha, que ainda falta muitas e muitas peças. Tem, por exemplo, um americano que foi o piloto que transportou, né, levou do Brasil a nave e os seres para a área 51. Também? A nave também. A nave foi abatida. Não, porque na queda... Pensei que era só criatura. Não, cara. A nave foi abatida. Volta lá no começo. O cara viu um negócio que era tipo a nave, né, avariada, e ela caiu. Pum, caiu lá numa fazenda. Tá. Essa nave, ela foi, dizem, né, que ela foi capturada, entendeu? E tanto que ficou lá a marca, né, tem uns negócios lá, muita gente já foi lá estudar e tudo. Então a nave foi embora. Tanto que como chama aquele avião lá? Não, então a nave ela não foi embora. Não, ela foi abatida. Não, ela foi abatida, mas depois vão pegar a nave para colocar no avião lá em Campinas? Sim, aí levaram pro C-17 lá em Viracopos e levaram para os Estados Unidos. Mas como que eles abateram, né, essa nave? Vamos fazer só um contexto aqui. Do dia 13 de janeiro
porque os principais fatos do abate foi 19 para 20. 13 de janeiro já estava aparecendo um monte de objeto ali no sul de Minas Gerais. Isso, o NORAD, ele faz a monitoração e percebeu isso. Aí falou pro governo brasileiro, olha, tá acontecendo um negócio aí estranho, assim. Quando ele abateu aí eu vou falar, talvez essa parte você conheça bem. É um laser que foi desenvolvido para destruir satélite no espaço. É o Miraculo, que é milagre. Ele existe desde 1980. Inclusive em fevereiro de 96 eles fizeram lá um teste, tá no YouTube aí, no YouTube não, no Google, se você colocar lá sobre o Miraculo, você vai ver os históricos, que ele foi usado com sucesso, acho que umas 2 vezes que não deu sucesso, mas depois eles deram uma aprimorada nesse laser que é a tecnologia da guerra nas estrelas, aquela coisa lá de trás. E lembra do laser que eu falei com o Monark? Que o laser é o de menos, meu amigo. É isso mesmo. E foi essa tecnologia que eles usaram para abater a nave lá de Varginha. O que aconteceu? Os marronzinhos, né, que pularam, esses foram capturados, juntamente com alguns que eram peludos, com calombinho e olho vermelho. Mas tinha os greys, né? Que eram esses cinzento cabeçudo de olho preto. Também tinha. Esse nenhum, pelo menos que eu saiba, foi capturado. Então o que a gente imagina? Que essa criatura de Varginha era uma espécie de cachorrinho do ET. Né, um animal, sei lá, um robô biológico criado por uma determinada programação ali. Esses que deram azar e foram capturados. E alguns foram resgatados, porque tem militares da ESA lá, que eu conversei, que me falaram que eles tiveram que pedir ajuda para a base aérea de Canoas, lá no Rio Grande do Sul, da aeronáutica, mandaram radares portáteis, aqueles radares, montaram lá na ESA, porque eles não estavam aguentando mais o sobrevoo a baixa altitude desses objetos, enquanto as criaturas ficaram dentro da ESA. Depois que saíram de lá, e acabou. Aí não tinha mais nenhum tipo de avistamento. Entendi. Então eu tenho, por exemplo, depoimento de militares lá que foram chamados. O sentinela estava lá e viu, aí chamou o superior foi lá também e viu os objetos. Uhum. E tenho relatos, esse relato que eu vou falar que também, isso aqui é inédito, tá? Eu vou colocar no livro. Um detalhe de uma criatura que foi vista dentro da ESA, viva. Próxima de uma localidade lá, que depois eu vou revelar, né? E aí, ela saiu daqui viva para os Estados Unidos? Algumas vivas e algumas mortas. Tá. Né? Encaixotadas. Agora, eu vou falar a minha parte. Pode falar. Porque depois que a gente foi em vários programas aí, muita gente entrou em contato comigo. Inclusive, é sempre assim, é o cara que conhecia o cara do cara. É sempre assim, né? Nunca é o Isso que é foda, em Varginha é isso, pessoal. Mas vieram me chamar. O cara não pode falar, né? Eles querem gravar uma entrevista comigo, mas eu vou ter que mudar a voz e tudo mais, que o cara falou pra mim. Falou, cara, não tem ET nenhum. Entendeu? Ele fala que é um tipo de macaco. Essa coisa aí eu recebi. Você recebeu uma ligação. Esse negócio aí? Não, eu recebi uma ligação. Macaco não, velho. Na boa. O cara falou, o cara participou. Não, cara, vamos lá. Posso falar isso, Margareth? O cara participou. Não, é que eu não vou falar o nome de ninguém, né? Não, deixa eu só terminar. Peraí, mas conta essa daí que depois eu tenho um complemento bem interessante disso. Ele falou o seguinte, cara, eu sei exatamente o que aconteceu lá em Varginha, porque eu estava junto com a equipe que participou lá de uma das necrópsias, papapá. Ele é médico. O que chegou pra gente foi uma espécie de macaco, e um macaco que tinha uma deformidade genética. Entendeu? Então foi isso que aconteceu. Um macaco só? Não. Era uma espécie. O que o cara falou pra mim foi o seguinte. Antes de acontecer o incidente Varginha, ou o ET de Varginha, tinha chovido muito na região. A região de Varginha ela é repleta de cavernas. Entendeu? Então, existem espécies de símios que vivem lá dentro da caverna e que pouca gente tinha visto esses símios, porque os bichos estão lá dentro da caverna, às vezes eles saem e tal. Quando encheu a caverna, e daí que vem o lance do olho vermelho, entendeu? Que ele fala. Ele fala, por que a galera relata o olho vermelho? Porque esses bichos, para sair, tiveram que sair nadando, entendeu? E eles não são bons nadadores, então eles tal, não sei o quê, e aí por isso que o olhão deles ficou tudo vermelho, cheio d'água e tal, não sei o quê.
Então o cara falou pra mim que são uma espécie de símio. Então, isso também, cara, não tô falando que é verdade não, hein? Sim. Tô falando que o cara é igual relato é relato. É o que falou. Relato e depois é eu vou relato. colocar uma informação bem legal Boa. que a gente vai entender o que aconteceu com o Sérgio Sacani. Tá bom. Aí, o cara falou isso pra mim. Então ele falou que é uma espécie de símio que tinha uma deformidade, tal, não sei o quê, e que eram esses símios que viviam dentro da caverna ali e tal. Esse cara aí falou que ele quer, mas eu nunca nem contactei ele não, viu? Ele me mandou mensagem, eu deixei quieto isso aí. Ele falou que ele queria que eu entrevistasse ele, mas aí teria que mudar a voz, teria que fazer essas coisas todas, entendeu? Cara, eu deixei meio quieto isso aí, entendeu? Mas, complete aí. Olha, isso foi mais ou menos que época? Só pra ver se foi antes ou depois. Cara, foi ali, lembra quando a gente foi no Vilela? Foi depois que a gente foi no Vilela lá. Tá, vê aí, Margarete, quanto que foi o que a gente não foi lembro. lá, o programa que 2 participou. anos atrás? Eu e o Acho que Sacani isso. lá, só É. ver. Uns 2 anos atrás, né? É. É mais ou menos a mesma época. Eu tenho, assim, bastante contato com militares e pessoal da inteligência. Aí, o que eles fizeram uma proposta indecorosa. Como a gente tá, assim... como a gente tá muito na mídia, na questão ufológica, então, assim, e a gente procura trazer uma seriedade desse Claro. assunto, trazer a verdade, tudo. O que eles propuseram? Eles falaram assim, Edson, quanto você quer, qual que é o teu preço para você falar aí publicamente que a criatura de Varginha é um macaco com deformidade. Foi essas Olha as aí. palavras. 2 anos, né, mais ou menos. E aí, o que eu falei para eles? Cara, eu pesquiso já tanto tempo aí o caso Varginha, desde o Você devia ter começo. pedido 1 milhão pra pegar e Então, comprar a fita do cara por 1 A milhão. minha mulher falou assim, você devia ter pedido 5 milhões, né, de 5 dólares, de porque dólares. aí você oferecia 2 pro cara, o cara te dava a fita, Então, entendeu? mas o que eu Era fiz na gente. época? Ele falou assim, ó, vê aí quanto você quer, você fala e tá tudo certo. Porque é aquela coisa, se saísse da minha boca, eu falando que o caso de Varginha, a criatura, era um macaco com deformidade, acabou. Ninguém ia mexer mais. E era aquela época que o caso Varginha tava reacendendo. Voltou, Sabe o que eu fiz? Eu não aceitei. Eu falei pro cara, ó, procura outro. Eu acho que eles procuraram o Mas Sérgio pra mim não Sacani. ofereceram nada não, pô, cara, aí Então, sacanagem. sacanagem. não Pô, ofereceram, né? Mas Eu cobro pra mim 5 milhões, ofereceram. 2 milhões eu vou oferecer pro cara dono da fita. Já que ele achou um pouco, eu ofereço 2 pra ele. E os... Agora, por que eu não aceitei? Porque eu sei que o caso Varginha é 120% autêntico. Então, eu não Entendi. conseguiria dormir no travesseiro à noite sabendo que eu falei uma besteira dessa. Posso falar uma coisa? Entendeu? Então eu falei, ó, procura outro, vai, né? E infelizmente, se fosse qualquer Mas aí eu outra não faço nem coisa, ideia, viu? Porque de eu acho repente que a gente negocia, mas o cara que me procurou, acho que ele não era Varginha militar, não, cara. inegociável.